e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Conforme determina a orientação da mesa diretora, eu vou fazer a chamada de presença dos senhores deputados para confirmar. Então, nobre deputada Janaína Pascoal. Presente, senhor presidente. Presente a nobre deputada Janaína Pascoal. Nobre deputado José Américo. Presente, senhor presidente. Presente o nobre deputado José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Presente, senhor presidente. Alegria. Presente o nobre deputado Alegria, Vinícius presidente. Camarinha. Alegria. Nobre deputada, presidente da Comissão de Saúde, deputada Analice Fernandes. Nobre deputado Tiago Auríquio. Presente, senhor presidente. Presente o nobre deputado Tiago Auríquio. Nobre deputado Wellington Moura. Nobre deputado Alex de Madureira. Nós temos número. E esse deputado na presidência. E o nobre deputado Sérgio Vitor. Presente. Oh, que alegria. Que o Nenê nos acompanhe aí. Muita alegria. O Nenê é do Sérgio Vitor, ele tem Nenê novinho. Bom, estão acompanhando a reunião também os procuradores da Assembleia designados para acompanhar os trabalhos da CPI, que a mesa diretora da Assembleia e o setor de comissões e a Procuradoria da Casa nos cedeu, a doutora Carolina Ponquio e a doutora Luciana Carvalho. Elas também estão online conosco e, qualquer dúvida, nós podemos solicitar a ajuda delas. Já agradecemos a presença das duas procuradoras. E também a secretaria dessa sessão, a Letícia, que tem uma bagagem, uma experiência bem grande em CPIs. Agradeço a Letícia por participar da nossa CPI e ao Renê, que é o diretor das comissões, que a designou. A qualquer momento, os senhores deputados e as Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, nobre deputado. Pela ordem, senhor presidente. Não, o seguinte, só queria saber o seguinte, a gente pode, nas próximas reuniões, ser acompanhado de um ou dois assessores, mesmo que eles não tenham direito à palavra e tal? Eu vou consultar a mesa diretora, Excelência, mas eu acho que é prudente, né? Perfeito. Eu acho que seria bom, mas eu vou pedir para já ir consultando. Sendo CPI é bom, né? Sendo CPI é bom porque o pessoal anota, pega as coisas, tal, né? Fica inteirado. Tá bom, perfeito. Ô, Zé, você pode acompanhar no YouTube. No YouTube, a sua assessoria pode, por hora, ir acompanhando pelo YouTube. Uma sugestão. Não, tudo bem. Não, eles estão acompanhando, mas eu digo, poder entrar na sala. Sim. Poder entrar na sala, Vinícius. Concordo, Zé, concordo. Nós vamos solicitar lá, então, a mesa diretora, a orientação. Bom, existe uma orientação aqui. A qualquer momento, os senhores e as senhoras deputadas que desejarem se inscrever para a discussão ou quiserem usar da palavra para a questão de ordem, peço que o façam por meio do chat da plataforma Zoom. Essa é a sistemática que a Assembleia vem se utilizando e que nós fomos orientados. Nós temos na pauta de hoje, senhoras e senhores deputados, o item 1 da pauta é discutir e deliberar sobre a proposta de plano de trabalho desta CPI. Considerando que todos os deputados e suas respectivas assessorias receberam previamente a proposta do plano de trabalho, eu proponho que a proposta seja dada como lida e que passemos direto à discussão para contribuições ou sugestões de alteração que cada deputado desejar fazer nesse plano, se todos estiverem de acordo. Alguém não está de acordo com... Pela ordem, presidente. Todos de acordo? Pois não. Pela ordem. Em nome do deputado Vinícius Camarinha. Presidente, primeiro, parabéns pelo trabalho. Vossa Excelência ter encaminhado para a gente o plano de trabalho.
em dois modelos, um mais resumido, o outro completo. Isso facilitou para a gente. Eu li o completo. Acho que está muito bem elaborado. Entendo que o desenvolver dos trabalhos se dará ouvindo, né, as pessoas. Eu acho que não dá para a gente, a não ser que nós tenhamos já algumas denúncias ou algo definido para ser investigado, mas eu acho que essa oitiva do Tribunal de Contas, dos técnicos, vai meio que disciplinar o caminhamento que nós teremos da comissão. Eu sei que Vossa Excelência já presidiu a CPI das OS, que dá um grande embasamento, né, um conhecimento muito importante para a gente ter um rumo, mas é importante a gente dar o pontapé inicial para ir construindo o caminho que deva ser apurado no que nós vamos encontrando, né? E eu acho que as denúncias também que as denúncias não, a oportunidade que a população tem de denunciar através do e-mail que foi disponibilizado por Vossa Excelência é uma grande ferramenta também que nós teremos, né? Podemos até uma forma de preservar, às vezes, um pouco o anonimato, né? Para não expor a pessoa, mas eu acho que esses são instrumentos que vão dar para a gente uma boa oportunidade de trabalho. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre deputado Camarinha, você que é muito experiente também, tem ajudado todos os colegas deputados nos projetos junto ao governo do Estado. Então, a deputada Janaína pediu a inscrição para discutir. Eu vou dar como lido, então, a proposta para a gente ir ao debate, correto? Então, com a palavra, a deputada Janaína. Pois não? Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. Esclareço ao público que estou hoje substituindo o deputado Bruno Lima, que é o titular, eu sou a suplente. Eu li o plano de trabalho, Excelência, me parece bastante claro. E eu tenho, na verdade, algumas sugestões de linhas investigatórias, vamos dizer assim. E queria ouvir Vossa Excelência, na condição de presidente, os colegas e, em especial, as senhoras procuradoras que nos acompanham, para avaliar se os pontos que eu vou destacar aqui podem ser objeto da nossa investigação. Então, durante o ano todo, antes da pandemia, eu recebi muitas pessoas no gabinete que vinham fazer denúncias, né? Pelo fato de eu estar na Comissão de Saúde. Em algumas oportunidades, eu até apresentei requerimentos à senhora presidente Analice para ouvir pessoas. E, assim, uma das denúncias que eu recebi não foi com relação a uma OS em especial, tá? Foi algo genérico, de que aqueles dirigentes de organizações sociais, muitas, né, criadas especialmente para prestar serviço para o Estado, são remunerados com valores muito superiores ao teto constitucional. Então, houve situações que essas pessoas que foram ao gabinete noticiaram remunerações de R$100 mil, R$150 mil, até R$300 mil. É óbvio que a Assembleia Legislativa não tem poder de impor limitação para instituições privadas. Porém, Excelência, quando o OS vive, né, praticamente apenas de dinheiro público, não me parece lícito, não me parece moral, não me parece lógico que os agentes que prestam serviços para a SOS, por mais importantes que sejam esses serviços, recebam remunerações na casa dos R$100 mil, que é muito além do teto constitucional. Então, eu entendo que esse é um tema muito importante para nós analisarmos. E o Congresso Nacional hoje está debruçado sobre isso, né? Os supersalários. No caso aqui, não são supersalários de funcionários públicos, mas são pessoas que vivem do dinheiro público. Inclusive, pedem emendas. Então, eu acho que é um tema muito importante, que eu, como cidadã, gostaria de ver analisado nessa CPI, mas gostaria de saber
se podemos, né, aprofundar nesse sentido. Outro ponto, Excelência. Algumas denúncias no sentido de que não só parentes são contratados, como Vossa Excelência bem colocou no plano de trabalho, mas políticos não eleitos, né? Parentes de políticos, né? Muitos com vínculos, vamos dizer assim, ideológicos, com detentores do poder. E o que mais assusta é que se trata de pessoas que não têm nenhuma ligação com a área de saúde. Porque, vamos supor, um vereador, uma pessoa foi candidata a vereador, não foi eleita. Essa pessoa é um médico, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta. Não vejo problema em ser contratado. Né? O fato de ter sido candidato a algum cargo eletivo não retira da pessoa a legitimidade para trabalhar, para prestar seu serviço. Agora, é muito gritante que alguém que não tenha nada a ver com a saúde consiga empregos em OSs que prestam serviços a entes públicos e vivem de dinheiro público. Né? Então, eu recebi muitas denúncias nesse sentido. Como no plano de trabalho isso não está expresso, indago se seria objeto da nossa investigação. Gostaria que fosse. Um outro ponto, que aí eu recebi reclamações de potenciais grupos que gostariam de participar de chamadas, de licitações, e essas pessoas disseram que existe uma concentração nesse mundo das OSs. Como se sempre os mesmos grupos ganhassem. Como se tudo fosse, vamos dizer assim, fictício. Eu peço para as pessoas trazerem provas e elas não trazem. Né? Algumas demonstram medo. Né? Houve situações de pessoas que disseram que foram, inclusive, ameaçadas para não participarem de chamadas, né? para prestarem serviços. Tudo isso, assim, chega para mim por e-mail, por cartinha anônima, de maneira muito genérica, mas eu entendo que se nós trabalharmos, né, no âmbito de uma CPI, talvez consigamos dar a essas pessoas uma segurança maior para que elas tenham coragem de falar. Né? Porque, assim, o que se fala é o seguinte, já se sabe quem vai ganhar, né? São sempre os mesmos grupos, e existe um desestímulo de até haver uma apresentação de proposta. Então, estou tentando aqui trazer tudo que chegou para mim nesse último ano. E aí, um tema mais atual, que até em virtude de ter surgido posteriormente a protocolização do pedido da CPI, talvez não possa ser objeto, mas eu indago e até proponho que nós pudéssemos analisar os contratos feitos com o IABAS para fazer esses hospitais de campanha. Por que eu digo isso? Porque esse assunto vamos dizer assim, o centro do pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro. É bem verdade que lá, infelizmente, ao que parece, a esposa do governador, que é advogada, fez contratos. Então, assim, eu digo infelizmente porque, como eu venho da advocacia, quando eu vejo essas coisas, eu sofro mais, né? Porque você utiliza essa carreira tão importante, essa missão tão bonita, para coisas ruins. Eu, por enquanto, não identifiquei nada parecido aqui em São Paulo. Mas hoje tem uma denúncia na revista Cruzoé, falando de leitos fantasmas, né, do levantamento de hospitais em São Paulo sem a necessidade, do encerramento das atividades de maneira abrupta. Então, eu não sei se nós poderíamos, e gostaria que pudéssemos, aproveitar essa investigação que estamos inaugurando para, pelo menos, ouvir as pessoas envolvidas nessa contratação. Uma vez que a Alerj, né, está debruçada, mergulhada nessa investigação, eu estou com um assessor acompanhando os trabalhos na Alerj,
Inclusive, o secretário da Saúde, que foi afastado e está sendo investigado, decidiu manter o silêncio na comissão que está em trâmite na Alerj. Então, assim, eu trago esses pontos, Excelência, como sugestão de foco na nossa CPI, mas, em especial, como indagação da possibilidade, né? Assim, se depender do meu voto, eu voto favoravelmente. É isso, Excelência. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigado, nobre deputada Janaína. Quero declarar a presença do nobre deputado Wellington Moura, que faz parte dessa CPI. Ele participava agora há pouco presidindo uma comissão de finanças importantíssima na CAV e agora já se faz presente. Temos aqui inscrito o nobre deputado Sérgio Vitor e depois o deputado José Américo. Então, passo a palavra ao nobre deputado Sérgio Vitor. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pelo belíssimo, você e sua equipe, né, pelo belíssimo trabalho escrevendo aí o nosso plano de trabalho da CPI. Estou de acordo. Queria, na minha fala aqui, reforçar tudo que a deputada Janaína Pascoal falou, que a gente também recebe bastante essas denúncias aqui no gabinete, e aí, reforço de novo o que ela disse, a gente tem que ter muito cuidado com as denúncias e como a gente recebe, porque normalmente são anônimas, e a gente sente que tem um motivo para isso, né? Normalmente, as pessoas que falam para você não querem vir a público por medo ou por receio, e também normalmente não conseguem provar. Só que, de novo, aqui é a grande oportunidade que a gente tem de investigar a fundo a veracidade dessas denúncias e colocar luz sobre o tema, porque as denúncias são bem parecidas, né? Na contratação das empresas, como vocês chamaram de quarteirizações, lembrando que o fato de terceirizar ou quarteirizar em si não é o problema, né? O que a gente quer é um serviço bem feito pelo melhor preço possível. Agora, eu acho que o grande truque, a grande solução de tudo isso está na transparência dos contratos, na transparência dos gastos, na transparência das contratações, e também criando talvez um mecanismo de denúncia para o médico ou para a pessoa que trabalha ali na OS, que eu acho que ela ou ele vai ser o principal fiscalizador de todo esse contrato, né? É muito difícil você conseguir analisar contratos, várias entidades aí recebem bilhões de reais, né, ao longo dos anos, e não é trivial fazer uma fiscalização em cima disso. Mas se a gente tiver transparência, uma gestão melhor dos indicadores, comparando no detalhe quanto custa cada item, ou cada contratação, ou cada serviço nas diferentes OSs, e também criar um canal de denúncia que seja seguro para o denunciante, eu acho que a gente consegue minimizar grande parte dos eventuais problemas que a gente tem. Eu realmente sou um defensor do sistema de OS, né? Eu acho que você seguir por esse caminho é melhor do que a administração direta, é mais eficiente, porém, a gente precisa criar as regras e os mecanismos corretos para que esse relacionamento seja bem executado e que o pagador de imposto tenha o seu retorno, tenha um retorno em serviços de qualidade, né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns hospitais, organizações sociais, me pareceram prestar um bom serviço e fazer um trabalho bem adequado. Eu acho que essa CPI é até justa para as boas OS, né? Que a gente consiga criar bons mecanismos para as organizações que não têm feito um bom trabalho saírem da rota aí, né? De novo, parabéns, contem comigo. A gente já está estruturando dentro do time e também com especialistas que toparam nos ajudar para que a gente consiga entrar a fundo em mecanismo de transparência, gestão de indicadores, prestação de contas. A gente tem alguns colegas especialistas em plano de integridade, então gostaria aqui de reforçar novamente e solicitar Vossa Excelência para que nos permitisse trabalhar nessa linha, né? Como é que a gente consegue, talvez via subrelatoria, eu não sei exatamente como é o melhor procedimento dentro da CPI, mas que a gente gostaria de trabalhar seguindo esses princípios e mostrando os gargalos e possíveis soluções. Obrigado, presidente.
Só permissão para retomar a palavra aqui rapidamente, queria endossar o pedido da Janaína Pascoal de colocar a investigação do IABAS aqui nessa CPI, se possível. Acho de extrema importância que a gente possa olhar mais a fundo e parabenizo a deputada por já estar fazendo um trabalho se aprofundando no tema. Isso aí, tem a palavra. Eu que agradeço aí o trabalho, a sua dedicação, inclusive agradecer o trabalho dos senhores deputados e da assessoria de vocês, que é muito competente, pessoal, está bem ativo. Isso é importante a gente deixar claro para que todos saibam aí o trabalho que essas assessorias dos senhores deputados e da Assembleia fazem também. Tem a palavra agora, o nobre deputado José Américo. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu queria começar realmente saudando aí todos vocês e fazendo um elogio direto à proposta de plano de trabalho que o senhor apresentou. Acho que está muito bom. E o texto introdutório, né, que é um texto elaborado a partir de observações do Tribunal de Contas do Estado, também é muito bom no sentido de orientar o que nós devemos escolher como ponto de investigação, né? Acho que está muito bom, está muito bem feito. Existem várias... Eu participei junto com o presidente Edmir, eu era suplente da CPI de Oestes, participei junto com o Carlos Neder, que era o nosso titular na época, e pude acompanhar a riqueza daquele trabalho e o que a gente descobriu, né? Eu tive a impressão de que um negócio que estava lá escondido há muito tempo, nós levantamos a tampa, né? Nós levantamos a tampa e vimos muita coisa a ponto de que, se a gente não tomasse cuidado, teria dispersado o trabalho, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, essa questão que a deputada Janaína Pascoal levanta sobre salários. Se eu não estou enganado, há uma resolução, aliás, há uma decisão do STF, do ministro Fux, se eu não estou enganado, estabelecendo o parâmetro de teto, salarial em torno dos governadores, né, para a remuneração dos diretores das OS. Eu acho que existe, inclusive, essa decisão, né, porque ele parte do princípio, exatamente o que foi exposto pela deputada, de que, se você está trabalhando com a questão pública, tal, etc., são entidades sem fins lucrativos, né, sem fins lucrativos, então, portanto, teriam que seguir minimamente os princípios da administração pública, né? Então, o teto salarial, aí, no caso, é algo importante, acho que já está estabelecido. E acontece que as OS não cumprem isso. E chegam ao cúmulo de agir como agiu a OS ligada ao Hospital Paulista, né? Escola Paulista de Medicina, de que aqui na nossa CPI eles se recusaram a apresentar os salários dos dirigentes, né? Eu fiquei com isso atravessado na garganta até hoje e acho que a gente deve encontrar um jeito nessa CPI, nem sei exatamente qual é né, se nós vamos ir por aí, mas de arrumar um jeito de fazer esses caras dizerem qual é o salário que eles estão ganhando, certo? Acho que criar mecanismo de transparências, como disse o Sérgio Vitor, é fundamental, principalmente transparência nas prestações de conta. Eu pertenço a uma comissão pela Secretaria de Saúde, que é uma comissão que faz controle das contas das OS. A Secretaria de Saúde está criado pela lei que criou as OS, criou-se uma comissão com a participação de dirigentes da Secretaria de Saúde, com a participação de representantes das OS, do sindicato dos funcionários, dos usuários e da Assembleia Legislativa. Sou eu e o deputado Alex de Madureira que acompanhamos. Então, trimestralmente, nos reunimos para aprovar as contas do trimestre anterior. Posso dizer para os senhores que é a pior coisa que eu já vi na minha vida em matéria de gestão pública. O controle na verdade, Sérgio Vitor, das OS, né? Acho que a Secretaria
fumou tanto o cachimbo que entortou a boca. Então, ali você tem várias figuras ali que são muito apaixonados pelas OS, né? Acho que não tem nenhum problema eles serem apaixonados, mas a prestação de contas ela vem pronta, né? Ela vem pronta, com pouca condição de você fazer algum livro de debate, né? E você precisa brigar com os médicos, porque médico não é advogado. Advogado é mais humilde, né? Médico é muito arrogante, né? Eles acham que aquelas contas são as contas feitas, ponto final. Você precisa brigar um pouco com eles para eles abrir a possibilidade de questionar. Até porque também o que eles apresentam praticamente impede, né, de você questionar qualquer coisa. Só para vocês imaginarem, você tem os indicadores, uma taxa de solução de queixas. Todos os hospitais apresentam uma taxa de solução de 95% para cima, 95%, 98%, 97%. Né? Então, é isso. E não estão abertos a discutir, estão abertos a que discuta aquilo, certo? É alguma coisa homologatória, né? Homologatória. Eu, na última reunião, tentei questionar, etc. Até acabei tendo um pequeno bate-boca com o presidente da comissão, que é um funcionário da Secretaria de Saúde, que eu acho que é uma das pessoas que a gente precisa convocar aqui, porque ele deve entender muito de quarteirização, ele deve convocá-lo aqui para ele contar um pouco do que ele sabe sobre a quarteirização. Bom, então é isso. Acho que as outras preocupações que a deputada apresentou também são todas verdadeiras, e a coisa do IABAS, né? IABAS ou IABRAS, também precisa ser, de algum jeito, dada uma resposta para isso. Né? Acho que está certo. Agora, queria pontuar duas questões. A primeira delas é o seguinte: a gente precisa estabelecer no plano de trabalho um certo foco, porque senão a gente vai sair demais da coisa da quarteirização. Né? Eu acho que as OS, hoje, algumas delas, a essência delas é a quarteirização, elas só fazem isso. Mas, de qualquer forma, precisamos dar uma acertada para que a gente não disperse tanto fogo. Né? Eu não tenho problema nenhum que a gente possa, digamos assim, fazer algum tipo de desvio, se for para motivos nobres, como que foram levantados aqui pelos deputados. Bom, eu queria também dizer que a bancada do PT estruturou uma boa equipe, uma boa assessoria para essa CPI, né? E eu, inclusive, tinha dito para o presidente e para o Aurico que eu me disponho a assumir uma das relatorias, a da saúde em particular, né? A partir da minha presença na Comissão de Saúde, na Comissão das OS e também na experiência da CPI passada, me candidato a ser um dos relatores. Né? Acho que o caso de ser relator da saúde é importante, claro, porque é a área que eu acompanho, mas a relatoria das outras também vai tocar em assuntos muito parecidos. É importante que o relator principal, que é o Tiago Aurico, tenha um controle desse trabalho, né, que deve ser feito por subrelatores, e acho que pode dar bastante se a gente usar esse sistema. O trabalho é muito grande, só de leitura da conclusão da CPI, nós todos precisamos fazer, é uma leitura extensa, mas muito rica, né? Então, nós vamos precisar realmente de ter aí um grupo de relatores muito eficaz, né? Muito eficaz e atuante, para que a gente possa fazer um relatório no tempo necessário aí estabelecido para a CPI. É isso e muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Américo, pelas suas considerações. Está inscrito o nobre deputado Tiago Aurico. Presidente, bom dia. Gostaria de saudar todos os deputados na figura de Vossa Excelência, saudar a única mulher que faz parte nesse momento da comissão, a deputada Janina Pascoal. A gente também tem a deputada Analice Fernandes, presidente da Comissão de Saúde, que, sem dúvida, vai dar uma grande contribuição. Como eu falei na outra reunião que tivemos, eu fico muito feliz com o deputado Vinícius Camarinha, amigo, também colocou isso, da qualidade, da qualificação dos deputados que fazem parte dessa comissão, que é tão importante. Eu acho que a gente pode qualificar como a comissão, a CPI mais importante que vai funcionar agora, esse ano, na Alesp. Presidente, rapidamente, gostaria, como todos aqui bem colocaram, parabenizar
Vossa Excelência pelo plano de trabalho, de forma dinâmica, ressaltar, relembrar a sua experiência, a sua qualificação para conduzir essa CPI. E eu queria deixar, primeiramente, algumas sugestões que eu acho que, nesse momento, poderiam auxiliar a gente, dando um norte do nosso trabalho nessa CPI. Primeiro, presidente, depois colocar aqui na discussão com os demais colegas, obviamente, da gente chamar, convidar o presidente do Tribunal de Contas do Estado para, juntamente com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Eu acho que eles poderiam nos trazer informações que poderiam nos dar, como eu falei, um norte do nosso trabalho, porque, sem dúvida, ontem eu falei com o colega deputado José Américo, se a gente for pegar todos os contratos de quarteirização no Estado, a gente vai ficar 3 anos aqui discutindo. Então, eu acho que o primeiro de tudo é nós termos um norte de trabalho, um foco de trabalho, as subrelatorias, nesse sentido, facilitam a divisão do trabalho para cada um consiga ter um foco, estabelecer um lapso de tempo, vamos pegar os contratos, solicitar os contratos que apontam irregularidades pelo Tribunal de Contas. Acho que era bom a gente colocar um tempo, se a gente vai entrar, que eu acho que sim, deve entrar, como a deputada Janaína Pascoal expressou a preocupação dessa OS que funciona nos hospitais de campanha do Rio, aqui em São Paulo, que foi o centro do pedido de impeachment do governador Witzel. Então, acho que a gente tem que estabelecer esse lapso de tempo para ver até onde a gente vai, qual é o alcance desta CPI. Como o deputado Sérgio Vitor bem colocou, a gente também não pode ser, presidente, injusto com as OSs que funcionam de forma qualificada, porque existem grandes OSs no nosso Estado que prestam serviço para o Estado, que prestam o serviço com qualificação, com transparência, com eficiência, enfim. Então, a gente não pode ser injusto também com essas OSs. Eu entendo quando a deputada Janaína Pascoal traz a preocupação, mas eu até falei, uma palavra ruim colocar aqui, mas são empresas, às vezes, de fundo de quintal, que você vai ver o endereço da empresa, funciona numa pequena casa, os dirigentes da empresa são parentes de pessoas que foram candidatas, salários enormes, enfim. Mas a gente tem que, sem dúvida, acho que a maior missão dessa CPI vai ser regular a contratação dessas empresas. Acho que a gente tem que estipular que nesses contratos de quarteirização, pelo menos a empresa tenha 2 anos mínimos de funcionamento, quem são os sócios. Acho que a gente deve trazer no relatório final tudo isso para a gente conseguir, como o deputado Sérgio Vitor bem colocou, a eficiência do trabalho dessas OSs. E eu sugiro até, presidente, uma subrelatoria que possa auxiliar, trazer mecanismos de eficiência de gestão, de transparência. Eu acho que é muito bacana e vai agregar muito no nosso trabalho. Deixa eu ver se eu anotei mais coisa aqui. Eu acho que é isso, presidente. Eu acho que a maior missão vai ser essa, de fazer uma regulamentação da contratação das OSs e também a gente deixa essas sugestões do convite ao presidente do Tribunal de Contas, ao procurador de contas do Estado, para a gente conseguir ter um norte do nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado e relator final da matéria, Thiago Auríquio. Pergunto se mais algum nobre deputado quer continuar a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado, amigo Vinícius Camarinha.
Bom, seria um prazer, Vossa Excelência, confundir com o Thiago, que é um grande deputado, presidente. Presidente, eu já fui presidente, eu já estou na geração para frente. Nada, está presidente em casa lá, saúde para ele. Estou um pouco atrasado. Presidente, para contribuir com o debate, eu ouvi atentamente a fala de todos os colegas, todas pertinentes, e a do Zé Américo para colaborar. Ele fez uma observação importante para a gente não se perder nos trabalhos, né? Diante da quantidade de temas e de ações que temos pela frente. Sem prejuízos à quarteirização, eu acho que nós, e a sociedade cobra de nós, a resposta sobre os contratos relacionados ao Covid-19. Isso é um tema que está em tela, a grande imprensa tem cobrado, a população tem nos questionado, cada um na sua região, cada um na sua forma de contato com a população, e eu acho que nós temos que ter um viés dentro do objeto da CPI, que claro que quando a gente fala na relação do Covid com o terceiro setor foi por esse mecanismo, ou pela terceirização, quarteirização, isso a gente precisa apurar, mas eu acho que vale muito a pena nós separarmos o joio do trigo em relação às ações do Covid-19, até para que as pessoas que trabalharam corretamente não sejam manchadas, às vezes, por alguma ação que não foi devidamente justificada. Então, eu acho que a gente poderia criar duas frentes de trabalho, ou uma, mas não deixar de analisarmos essas ações, seja no nosso estado, seja nas prefeituras, dá para a gente fazer um amplo trabalho, além de investigativo, de satisfação à nossa população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bem, nobre amigo deputado Vinícius Camarim. Pela ordem, nobre deputado Sérgio Vitor. Desculpa, até eu não sei se é o momento agora, mas baseado no que os nossos colegas mencionaram, eu acho que a gente começou a abrir bastante o leque da discussão, né? Eu acho que, com razão, a gente deveria focar na saúde, em especial agora nos contratos de pandemia. Em que momento a gente discutiria, ou seria agora, de abrir para todas as secretarias, ou não? Foca na saúde, porque acho que o Thiago também mencionou, né? É um trabalho amplíssimo, né? Vai ser um desafio. Se a gente conseguir abraçar todas as causas, talvez não consiga fechar a chave depois. Meu nobre deputado, sua sugestão. Estamos aqui com o pedido da palavra da nobre deputada Janaína Pascoal, também, pela ordem. Muito obrigada, senhor presidente. Com relação à indagação do deputado Sérgio Vitor, eu entendo, respeitosamente, que nós deveríamos ficar na saúde, né? Que a saúde já é ampla o suficiente para os desafios dessa comissão. Eu sei que houve contratos com outras secretarias, mas não creio que tenhamos condições de abraçar esses outros contratos. E, diante da fala do deputado Camarinha, eu queria até complementar a minha sugestão, porque, se eu entendi bem, o deputado Camarinha propõe que nós não fiquemos apenas nas contratações de OSs que dizem respeito à pandemia, mas que olhemos de maneira mais ampla os contratos feitos no âmbito da saúde nesse momento de pandemia. Se eu entendi bem a proposta do deputado, e já concordo com ela, eu proponho, né, firmemente, que nós façamos uma investigação sobre o contrato, que, a meu ver, é o mais problemático de todos. E eu tenho olhado, sabe, contrato por contrato, analisado a documentação. E, para mim, o contrato mais problemático é o que diz respeito aos respiradores. Ele não é problemático apenas pelos valores envolvidos. Ele não é problemático apenas, né, se é que a gente pode utilizar essa palavra, pelo fato dos respiradores não terem sido entregues. Ele é estranho
porque tem uma figura que participa desse contrato, que é um senhor chamado Basilis, que ninguém sabe de onde esse homem surgiu. Ninguém sabe. Perguntam para a empresa contratada, que é a Richens não reconhece esse homem como um representante dela. Pergunta para o pessoal da secretaria, a secretaria não reconhece esse homem como alguém com legitimidade. O homem surgiu do nada, ele figura como um intermediário nessa negociação, não tem uma procuração dando poderes para esse homem, não tem nada. E ninguém sabe de onde é que o homem surgiu. Então, assim, se a CPI decidiu por olhar os contratos firmados durante a pandemia, eu sugiro que comecemos por este e comecemos convidando ou convocando aí a CPI que vai decidir esse senhor Basilis para explicar qual é o papel dele nessa negociação, né, de 500 milhões de reais em que o equipamento não foi entregue. Então, assim, eu até proponho aqui objetivamente, não sei se seria possível deliberar sobre isso hoje. Muito bem, nobre deputada querida Janaína, colocou muito bem a questão e está investigando. Olha, posso responder no geral? Algum mais, senhor deputado, gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? Então, eu dei uma notada aqui até para a gente se situar, né? A deputada Janaína citou, ela foi a primeira a fazer uso da palavra, vários temas, né? Muita coisa que a gente discutiu hoje sobre a saúde, nós temos muitos elementos vindos lá da CPI das OS de saúde, que a gente pode reaproveitar para fazer esse trabalho e dar a continuidade. Nós também vimos, e está no relatório da CPI das OS, que até a doutora Carol, que nos acompanha aí, procuradora da Casa, foi ela que ingressou com o mandato de segurança, porque as OS não quiseram fornecer qual era o salário, subsídio, participação, nome que queriam dar, aqueles que administravam, como a deputada já disse também, de altos salários. E a doutora Carol conseguiu, através de um mandato de segurança, a Justiça obrigou determinadas OS a nos fornecer. Isso já consta do relatório, já temos indícios. Eu acho que todas essas denúncias que chegam, da forma que chegar, a gente deve averiguar. Mas temos que averiguar, como os colegas já disseram também, se não é uma guerra entre uma e outra, uma quer derrubar a outra. A gente precisa ter, e os deputados têm essa consciência e vão saber avaliar. O deputado Sérgio Vitor falou que hora nós vamos discutir aí as subrelatorias. É o item 2 da pauta, e eu tenho uma proposta para fazer também sobre isso, ouvindo tudo o que os senhores nos colocaram. A contratação de pessoal sem vínculo com a área também é algo importantíssimo, né? Se a pessoa trabalha com algo que não tem nada a ver com aquela prestação de serviço, o que ela foi contratada para quê? Acho que nós temos que averiguar também, sem dúvida nenhuma, né? Também foi apurado que as mesmas OS sempre ganham os chamamentos feitos aí pelos governos municipais e estaduais também. Isso foi discutido na CPI das OS e foi deixado claro, né, que quem fazia toda essa habilitação de quem poderia participar ou não, naquela época da CPI, era a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, em 2018. E não a Secretaria de Saúde, que eu acho que é a secretaria que administra, mas questão de governo, resolveram deixar na Secretaria de Governo, não sei qual
qual é o motivo, mas é sim muito fechadinho essa coisa da habilitação das OS que poderiam participar, né? Quanto ao IABAS, eu também estou de acordo, e aí daqui a pouco tem a proposta aqui que a gente pode fazer, mas eu acho que todo tema que se tratar de quarteirização, a gente tem que trabalhar, até porque quando a CPI foi criada, ela fala em ver tudo que é quarteirização, programa de trabalho, de governo, contratos, convênios, porque não são só as OS de saúde, tem convênios, contratos com várias secretarias, parcerias com OS e com terceiros. Tem outros ajustes que o governo faz, que ele chama de outros ajustes, né? Por exemplo, nós estamos convivendo agora com a retomada pela Secretaria de Justiça, através da Fundação Casa, dos serviços de administração da Fundação Casa, que eram contratos feitos também com o terceiro setor. E, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo que eu estou acompanhando mais, que é da região aqui chamada Bragantina. Nós temos duas unidades da Fundação Casa, uma em Atibaia, uma em Bragança. Falando com o secretário ontem de Justiça, ele nos disse, olha, tenho 18 educandos jovens em uma unidade e 15 na outra. Sabe quanto está custando cada jovem desse? R$16 mil por mês para o Estado. Então, nós estamos reacomodando tudo isso para tentar economizar, porque o ano que vem vai ser um ano duro. Mas eu acho que nós podemos, sim, claro, aprofundar na saúde, mas aquela CPI das OS trouxe para a gente, clareou bastante. Mas nós temos muito contrato na área de cultura, a própria Secretaria de Governo tem muitos contratos e outras secretarias, né? A transparência, eu acho que é fundamental, né? Se nós tivéssemos a Assembleia já aprovado aquele projeto de lei, a CPI terminou encaminhando lá o relatório para várias autoridades estaduais, federais e de todos os poderes, e ela acabou por propor uma nova legislação. A legislação que nós temos de OS, não só para a saúde, mas para todas as OS, e aí vem a chamada quarteirização, desse o nome que quiser, para esse tipo de subestabelecer parte dos serviços contratados pela OF, e muitas vezes sem autorização de quem contratou, né? Foi muito discutida. E nós vemos que realmente a transparência é fundamental. Não tem um controle. Aquela legislação que aquela CPI que eu presidi com muita honra propôs, ela poderia ter delimitado um pouco isso. Então, acho que é hora da gente voltar a debater tudo isso. Eu quero registrar a presença da nobre deputada Analice Fernandes também, que é presidente da Comissão de Saúde e vice-presidente dessa comissão. O nobre deputado Auríquio também sugere, né, a vinda logo do presidente do Tribunal de Contas, para a gente verificar o que o Tribunal de Contas tem visto lá de irregularidades, e ele também propõe lá uma subrelatoria de eficiência, né? O Zé Américo disse que chega lá, está tudo dando 94%, 95%. É uma reunião, pode-se dizer, e a gente viu na CPI das OS que realmente é assim, já vem, pode-se dizer, o prato feito, está tudo pronto, fala sim ou fala não, não tem nem como você verificar claramente. Então, eu queria fazer essa proposta da gente redistribuir no nosso plano de trabalho, é isso? Vou pedir ajuda aqui a Rosilé. Pela ordem... Desculpe, o nome do deputado Wellington Moura,
pediu a palavra. Então, senhor presidente, eu peço até desculpas aos senhores deputados. Eu não... Eu estou aprendendo a presidir dessa forma. Vou chegar lá. De forma nenhuma. Todos nós estamos aprendendo um com o outro aqui. Eu só gostaria de saber, deputado, se já foi votado algum item dessa pauta? É que eu estava na Comissão das Finanças, eu não consegui acompanhar ouvindo as duas comissões. Meu cérebro ainda não chegou nesse nível raro de acompanhar. Nós temos 2 itens na pauta, e o item 1 é o que nós estamos discutindo agora, é deliberar sobre a proposta de trabalho. O item 2 parece não haver até então deputado e deputadas que estavam em outras comissões e agora puderam nos dar a honra da sua presença aqui. Estavam discutindo o item 1, parece não ter uma mudança para deliberar a proposta do plano de trabalho. E aí, partindo de ser aprovado o plano de trabalho da forma que está, para o item 2, que é a definição da subdireitoria, e que nós já demos uma estudada aqui para fazer uma modificação, para poder a gente atingir um pouquinho de cada com a capacidade que cada deputado tem para contribuir com o relator final. Tem a palavra, Vossa Excelência. Perfeito, deputado. Obrigado. Deputados, bom dia a todos. Obrigado por tomarem a gente poder falar também. Essa CPI é uma CPI que eu acho que é de suma importância. Eu acho que é uma das maiores CPIs também que já está acontecendo na história aqui da Assembleia Legislativa. Teve a CPI das OS, que foi presidida também por Vossa Excelência, na qual eu também fui vice-presidente dela, muita honra. Tivemos a CPI das universidades também, que trouxe grande repercussão, e eu acredito que essa CPI também trará muita repercussão diante do seu tema e diante de várias denúncias que existem nos municípios, no Estado, em relação ao serviço de quarteirização. Senhor presidente, eu só tenho uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse plano de trabalho, que é na página 7, não sei se os deputados quiserem também acompanhar, sobre até mesmo a autoridade do presidente. A CPI diz aqui, é o último parágrafo. O presidente da CPI terá a prerrogativa de requerer, de ofício, informações sobre todas as atividades administrativas, financeiras, operacionais e gerenciais, bem como as relativas aos contratos firmados pelas entidades do terceiro setor, podendo, portanto, oficiar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Procuradoria, a Defensoria, as autoridades da Polícia Civil, da Polícia Militar, bem como qualquer outros órgãos públicos federais, estaduais, municipais. E diz no outro parágrafo, na página 8 já, o presidente da CPI terá ainda a prerrogativa de requerer de ofício informações complementares sobre assuntos mencionados por convidados ou convocados durante as oitivas de debatido em reunião da CPI anterior promovida. Senhor presidente, no momento que a gente aprova com esse texto, então não haverá motivos para nós votarmos qualquer ciência de pedido que vier de Vossa Excelência. Poderia ser qualquer outra pessoa, pode ser, quando a deputada Analice Fernandes estiver presidindo, se ela quiser fazer um ofício, ela poderá fazer um ofício, isso os deputados membros desta comissão não terão conhecimento ou ciência de qualquer ofício apresentado pelo presidente. Então, o que eu estou sugerindo? Alteração. Que o presidente da CPI, assim como os demais deputados membros efetivos, terá a prerrogativa de requerer. Eu acho que essa responsabilidade tem que ser aqui de todos, e todos terem ciências de qualquer ofício, requerimento que for apresentado por qualquer deputado, e todos têm que ter ciência desses ofícios, para onde foram distribuídos, quando chegarem as respostas desses ofícios. Então, eu peço a alteração, tanto nesse aqui do item da página 7, e na página 8, mesma coisa, que o presidente da CPI, assim como os demais deputados membros efetivos, terá ainda a prerrogativa de requerer de ofício informações complementares sobre o assunto mencionado por convidados e convocados durante as oitivas. Então, é isso que eu queria deixar nesse momento registrado, senhor presidente.
Muito bem, nobre deputado Wellington Moura, agradecer a sua contribuição. Questionei aqui a nossa assessoria, o Marques e a Rosibel, que tem nos ajudado já nas últimas 2 CPIs que presidi, que Vossa Excelência também foi vice-presidente da UES e das OS, trabalhou demais, acho que construindo um grande trabalho. Ninguém está tirando a autoridade de cada deputado fazer requerimento para que a gente aprove por todos, ou não aprove, né? Esse questionamento é o seguinte: vem alguém fazer um depoimento aqui na Assembleia e os deputados questionam, ele não tem a informação para dar na hora. Aí a gente coloca: o senhor pode encaminhar, então, para cá essas informações que o nobre deputado ABCD está solicitando? Ah, sim. Aí, por orientação da Procuradoria da Casa, a presidência da CPI faz um ofício àquela entidade, aquela pessoa que representa a entidade ou quem está depondo, né, como testemunha ou como acusado, qualquer outro motivo, para que ele tome ciência. E nas últimas 2 CPIs aconteceu, foi dessa forma que nós fizemos. E a gente noticiava para todas as assessorias dos deputados: olha, presidência, função de ser presidente, fez esses questionamentos conforme a solicitação do deputado tal. E depois voltava, quando resposta, a gente retornava a todos os senhores deputados pelo e-mail, pelas reuniões que tinha, entregava a resposta a todo mundo. O que ocorre, às vezes, nobre deputado Wellington Moura, o senhor que já presidiu as CPIs e deputado super experiente, tanto que é presidente da Comissão de Finanças da Casa, temos aí a LDO, temos aí o orçamento, tudo passa por lá, essa comissão importantíssima que Vossa Excelência preside. Muitas vezes o dado vem incompleto. Aí a nossa assessoria olha, eles responderam e não responderam aquilo que a gente queria, né? Então, a gente repergunta, a gente faz ofício: olha, a resposta não veio a contento. Nós precisamos que responda isso, né? Na CPI das OS, que Vossa Excelência participou, constava isso também, a gente fazia isso, né? Para agilizar os trabalhos, já que nosso trabalho é curto, estamos em ano de campanha eleitoral, o prazo de CPIs foi diminuído por demais, né? Agora, os senhores é que definem aí, por maioria, o que acham bom fazer. Eu não vou fazer nada que não seja em função daquilo que os senhores propuseram e que a gente vote na CPI. Nada mais. O senhor me permite uma parte, deputado? Por excelência. Não, para mim não há problema nenhum, desde que todos os deputados tenham ciência dos ofícios que forem requeridos e também das respostas dos mesmos. Então, no momento em que todos os deputados... A deputada Janaína Pascoal requereu de uma pessoa que foi convocada, que todos tenham ciência do que foi, da resposta daquele ofício, todos os deputados. Eu acho que é essa linha de raciocínio que eu gostaria só de fosse colocar. Muito bem colocado, Excelência. Então, na página 7, o que os senhores acham da gente colocar dessa forma? O presidente da CPI terá a prerrogativa de requerer de ofício, dando ciência aos deputados membros. E na página 8, a mesma coisa. Terá ainda a prerrogativa de requerer, dando ciência a todos os membros. Perfeito. Fica bom dessa forma? Para mim, eu concordo. Obrigado. Nobre deputado Zé Nery. Pela ordem, senhor presidente. Eu me sinto contemplado pelo que o Wellington e você colocaram, acho que está certo. Eu só queria
eu só queria dizer o seguinte: por uma questão pessoal, eu vou precisar sair. Acho que a CPI vai se estender bastante a sua sessão de hoje. Eu, por uma questão pessoal, tenho que ir no médico, eu vou ter que sair. Mas eu queria antes assinalar duas coisas, deputado Edmir. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, a investigação dos respiradores. Eu tenho a maior vontade de investigar os respiradores. Mas eu acho que talvez a gente devesse levar para a Comissão da Saúde ou para a Comissão Especial das OS, lá da Comissão de Saúde, e investigar lá. Porque aqui é a quarteirização, né? Se nós não tivermos sinais de quarteirização, eu acho que é difícil a gente começar a investigar, começar a ir atrás das coisas quando não se trata de quarteirização. No caso da Iabas, eu acho que tudo bem, porque lá tem problema de quarteirização. Mas eu acho que no caso dos respiradores, por mais que eu tenha vontade de investigar, eu acho que não afeta a nossa comissão, certo? E, por último, queria dizer, então, que eu vou ter que sair e eu quero deixar, então, à minha disposição aí de assumir uma subrelatoria, no caso, a subrelatoria da saúde, e concordo com o senhor que a gente não pode se restringir à saúde. A FEBEM, a antiga FEBEM, a Fundação Casa, tem problema de contrato de gestão, a cultura tem contrato de gestão, tem várias outras áreas muito importantes que têm convênios, etc., às vezes tão importantes quanto a saúde. Eu concordo com o senhor. Tá? Muito obrigado. Excelente. Eu ligo para o senhor assim que eu... Por favor, pode falar. Por gentileza, se não houver mais dúvida quanto ao plano de trabalho, que é o item 2, a gente poderia encerrar a discussão e colocar em votação? Assim dá tempo do senhor fazer o seu voto também, para a gente ir para o item 2? Podemos encerrar, então, a discussão? Então, encerrada a discussão da proposta do plano de trabalho, eu coloco em votação o plano de trabalho, e tem que ser nominal. Então, faço aqui o questionamento à nobre... Como vota a nobre deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim ao plano, Excelência. Reiterando que entendo que temos que investigar os respiradores, sim, mas eu vou requerer formalmente. Ok, excelente. Nobre deputado José Américo? Eu voto sim. Obrigado, Excelência. Nobre Eu deputado... voto sim no plano de trabalho. Ótimo, Excelência. Boa consulta. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Nobre deputada Analice Fernandes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Vinícius Camarinha. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Eu voto sim o nobre deputado Vinícius Camarinha. Nobre deputada Analice Fernandes, como vota? Voto sim pelo plano de trabalho. Obrigado, Excelência. Presidente. Nobre deputada Analice Fernandes vota sim. Nobre deputado Tiago Auríquio, como vota, nobre deputado? Pela ordem, senhor presidente, eu voto sim pelo plano de trabalho. Nobre deputado Tiago Auríquio vota sim. Nobre deputado Wellington Moura. Senhor presidente, só antes uma questão de ordem, então foi alterado aquela... Então eu voto sim também no plano de trabalho. Parabenizo também Vossa Excelência. Parabenizo excelente plano. Também por nos ajudar a aprimorar aqui o processo. Nobre deputado Wellington Moura também vota sim. Nobre deputado Sérgio Vitor. Voto sim. Nobre deputado Sérgio Vitor vota sim. Este deputado também, Edmir Chedi, vota sim. Aprovado o plano de trabalho. Aí, senhores, a gente vai para o item 2 da pauta, que é a definição das subrelatorias da CPI. Nós tínhamos uma proposta, é a página 3, que o documento que os senhores devem ter aí... Foi passado pelo WhatsApp. O item 3. Então, a proposta da distribuição de subrelatorias era da seguinte forma: Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, outras secretarias, ajustes firmados durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia Covid-19.
E agora, conforme eu vi as sugestões de todos os senhores, a sugestão da nossa assessoria da gente fazer uma modificação aqui da seguinte forma. Vamos lá. Uma subrelatoria na Secretaria, sobre a Secretaria de Saúde. Ou a segunda seria outras secretarias, todas elas que tiverem quarteirização. A terceira, ajustes firmados em razão do Covid-19. E a quarta, transparência nos ajustes do poder público com o terceiro setor. Pela ordem, senhor presidente, se você puder repetir a última que cortou aqui para mim. Ok. A última seria transparência nos ajustes do poder público com o terceiro setor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nome deputada Janaína Pascoal. Esse quarto item, na verdade, não está presente nos 3 anteriores? Eu não consigo entender o que tem nesse quarto item de diferente dos anteriores. Seriam ONGs sem fins lucrativos, é isso? A ideia seria, as 3 subrelatorias focam nas quarteirizações e também na transparência, é claro, mas nós teríamos uma subrelatoria para discutir com todos nós a transparência desses ajustes. Como é que vai se dar o item transparência em todos os contratos que o governo vier a firmar depois de uma nova legislação que talvez a Assembleia aprove. Seria algo como, perdão, Excelência, seria algo como regras de compliance? Exatamente, Excelência. Entendi. Aprovar qual percentual que a OS, a quarteirizada, estão prestando para ela poder receber notas, continuar qualificada ou não para um próximo processo de chamamento. Uhum. Eu acho que é importante isso, porque é o que embasa normalmente todos os contratos de OS aí com o poder público, né? São os ajustes que determinam, olha, está atingindo tal número no atendimento, na portaria, o atendimento da enfermaria, o atendimento do médico, o exame, a cirurgia, a limpeza, e etc. E assim vai todo aquele modelo de contrato. Entendi. Uhum. Entendi. Bom, se todos estão de acordo, então eu coloco... Continua em discussão. Há algum senhor deputado queira... Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nossa vice-presidente e nova deputada Annalise Fernandes. Eu peço desculpas, primeiramente, por ter entrado atrasada hoje na reunião aqui, porque estava também trabalhando numa outra reunião. Mas, presidente, eu acabei não recebendo a pauta da reunião e eu estou aqui bastante preocupada, querendo acompanhar Vossa Excelência, eu estou com um plano de trabalho em mãos e eu fui verificar agora, eu acho que isso é fundamental, a gente precisa ter a pauta das discussões, e peço para Vossa Excelência, pedir para a Letícia, que é a nossa secretária, enviar e checar se a gente recebeu, porque nem a minha assessoria jurídica confirma o recebimento da pauta de Vossa Excelência. Me desculpe, mas é para que os nossos trabalhos consigam fluir de maneira melhor. Então, eu gostaria, já que nós estamos no início desse trabalho, para que a gente não possa ter essa falha, né? Eu estou aqui procurando essa pauta de hoje. Então, eu gostaria que Vossa Excelência repetisse para mim, por gentileza, esse item da pauta, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pediria a Vossa Excelência. O microfone de Vossa Excelência está desligado, deputado Edmir. Obrigado. Olha, a experiência que você tem me ajuda tanto. Não, que isso. Presidente,
Na mesma linha de raciocínio da deputada Analice Fernandes, eu também não recebi o plano de trabalho. Até mesmo, foi feito um grupo de WhatsApp dos deputados que disponibiliza, eu acredito que ali vai servir para ser disponibilizado proposta do plano de trabalho. Esse eu recebi, mas essa segunda parte da votação eu também não recebi. Então, eu gostaria de, até para que todos os deputados aqui estejam mais a par, eu gostaria que isso fosse colocado em ofício para que a gente recebesse, para que a gente possa votar, senhor presidente. Eu acho que está muito complicado a gente votar sabendo na hora apenas e ouvindo aqui sem a gente ter uma folha em mãos do que a gente está votando. Então, eu pediria, se esse item não poderíamos deixá-lo para a próxima reunião, eu acho que não há problema nenhum de nós votarmos, desde o momento que a gente receba em documento isso, para que a gente possa saber realmente no que estamos votando, não pelo que está sendo falado aqui nesse momento público. Não é que está sendo falado, mas acho que a gente tem que ter aqui um documento, a proposta de plano de trabalho. Poxa, eu recebi, eu li, reli, então eu tenho ciência de tudo aqui. Agora, disso que nós estamos votando agora, eu não tenho ciência. Nesse caso, eu gostaria de pedir vistas desse item 2, para que a gente possa, então, ser elaborado isso de forma que a gente possa ter em mãos e a gente possa, então, votar, senhor presidente. Pela ordem, e estudar também isso, né, para saber. Pela ordem, a nota da Janaína Pascoal. Eu queria, excelência, pedir, muito embora eu seja apenas suplente, como eu me dispus a ajudar o deputado Bruno Lima, eu queria pedir para ser também parte desse grupo de WhatsApp, né, de forma que eu possa acompanhar os trabalhos. E eu não sei, excelência, se na reunião anterior já houve algum tipo de manifestação de desejo de assumir subrelatoria. Então, pedindo vênia, se alguém já se candidatou, eu me candidato ao lado do deputado Bruno, que é o titular, para assumir a subrelatoria dos ajustes referentes ao Covid e à pandemia, ao estado de calamidade. Se já tiver algum candidato, eu peço desculpas, mas eu já deixo aqui público o nosso desejo de assumir essa subrelatoria, excelência. Eu vou colocar, então, vou passar a colocar também no grupo dos deputados a convocação com a pauta, né? Mas pela resolução da mesa diretora da Casa, a secretária das comissões tem que encaminhar para o e-mail dos senhores. O e-mail foi encaminhado. Tem um WhatsApp da assessoria dos senhores deputados. Então, o Alexandre e a Cláudia receberam a pauta, nobre deputada, também pelo WhatsApp, na segunda-feira. E o Rony, do nobre deputado Wellington, pela ordem, presidente, eu acho que a Letícia deve estar com o meu número errado de telefone, e eu gostaria que ela corrigisse, porque eu não recebi, eu estou aqui com o meu telefone aberto. Pela ordem, senhor presidente, a gente também não recebeu aqui, tá? Então, o Wellington Moura tem toda a razão, isso não pode acontecer, me perdoa. Senhor presidente, eu acho que eu peço vistas e a gente recebe, e na próxima semana, ou quando Vossa Excelência marcar novamente, a gente vota. Acho que não tem problema nenhum, desde que a gente tenha isso, não. Eu não tenho, sou muito franco. Só um segundo, para que eu possa explicar. Todos os senhores devem ter recebido no e-mail dos senhores a convocação através da comissão. Dei uma checada lá para ver se chegou no e-mail. A partir de agora, também, eu vou pedir para passar no zap dos senhores, tá? A convocação da pauta para que não haja mais dúvida daqui para frente. Esse item 2 da pauta faz parte do plano de trabalho. O que era para a gente definir hoje? Quais são, como é feita a distribuição e quais são as subrelatorias, né? Isso normalmente não é votado.
é o presidente da CPI que indica o relator, subrelator e assim por diante. O que eu queria discutir com os senhores e senhoras é quais serão as subrelatorias. Já existe aí o pleito do nobre deputado José Américo, que colocou nessa sessão na área da saúde, na área da transparência, o Sérgio Vitor. Nós estamos propondo Pela ordem, presidente. Por PID e uma de outras partes. Pois não, excelência. Nobre deputada Annali. Presidente, eu quero aqui me somar ao pedido do deputado Wellington Moura, mais uma vez, para que Vossa Excelência possa passar o item 2 para a próxima reunião, para que a gente possa debruçar em cima dessa questão, discutir entre os membros de cada um dos nossos do nosso partido, para verificar a possibilidade de trabalhar, de um trabalho conjunto. Eu acho que o pedido dele não está sendo aceito por Vossa Excelência, apesar de entender que Vossa Excelência designa o relator da CPI, como já foi feito, que é o deputado Tiago Auríquio. Agora, esse grupo de trabalho, se nós atropelarmos o pedido de um membro dessa comissão, fica complicado. Então, eu quero aqui somar ao deputado para Vossa de nós, que passe, então, esse item 2 para ser debatido na próxima quarta-feira, para que a gente já venha para essa comissão trazendo a nossa sugestão de participação e de soma ao lado dessa relatoria. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nobre deputada Janaína Pascoal. Respeitosamente, a deputada Annalice, ao deputado Wellington Moura, eu entendo que é uma questão muito simples, né? Definir temas para subrelatorias, e também me parece muito simples que aqueles colegas que desejam assumir uma subrelatoria exponham esse desejo aqui e que, eventualmente, se houver 2 ou 3 interessados pelo mesmo tema, nós façamos uma votação. Se há uma divergência entre definir isso hoje e a semana que vem, também defendo que decidamos em votação. Estamos aqui, todos os partidos representados, podemos votar. Decidimos as subrelatorias hoje ou na semana que vem. Eu já antecipo o voto no sentido de que decidamos hoje. Entendeu? E aí, se houver, por exemplo, 4 candidatos para uma subrelatoria, faz uma eleição. Só me permite uma parte, deputada? Pois não. Eu acredito que a senhora não assina um cheque em branco. Eu não posso assinar hoje um cheque em branco. O que é assinar um cheque em branco? É o que nós estamos comentando, nós estamos falando, nós estamos aqui dialogando com os deputados e tentando entrar num comum acordo, dizendo o seguinte: nós só recebemos a proposta do plano de trabalho. Item 2, que é o que nós estamos falando agora sobre as subrelatorias. Me mostra aonde está no plano de trabalho as subrelatorias. Não está, deputada. Eu peço desculpa para Vossa Excelência, eu concordo que nós temos que ter, e não quero entrar no mérito a quem vai escolher, vamos por voto de quem será o subrelator de cada... Porque é até a designação quem faz isso, é o deputado Tiago Auríquio, que é o relator. É ele que vai designar quem são os subrelatores. E cabe àquele subrelator querer ou não fazer parte daquela subrelatoria. Então, não vai ser por voto. Agora, o que eu não posso é chegar nesse momento e votar uma coisa que eu não recebi em ofício para me poder, nesse momento, votar. Então, eu tenho o direito, nesse momento, desse item 2, que está sendo trazido nesse momento, de pedir vistas. Agora, se não for pedido vistas, se não aceitarem o meu pedido de vistas, aí eu vou ter que recorrer à casa, fazer uma questão de ordem para que o presidente da Assembleia ele me atenda em relação ao meu pedido, se isso vai ser voltado atrás ou não.
porque é regimental. Eu posso pedir vista, o deputado analista pode pedir vistas. Agora, eu acho que a gente tem que saber, por que eu estou pedindo vistas? Para saber o que eu estou votando. É isso. Eu acho que colocou um item, qual a justificativa para esse item? Tem que ter as explicações. Não chegar agora aqui e falar, ó, vamos colocar esse. Acho que a gente tem que ter aí um respaldo, pelo menos uma folha, para a gente entender quais são os itens e por que está sendo colocada essa subrelatoria. Isso foi apresentado na CPI das OS, coisa que não está sendo apresentado. Eu compreendo a ponderação de Vossa Excelência, mas discordo que se trate de um cheque em branco, porque nós estamos desde as 10 da manhã debatendo os temas que serão objeto de análise dessa CPI, e me parece, até com todo respeito, Excelência, um desrespeito com a população, né, que espera a apuração de contratos estranhos que foram firmados, que acompanha essa sessão e que, por uma formalidade do envio de um ofício, vai ter que esperar uma semana para que os trabalhos de investigação efetivamente comecem. Então, eu entendo o seguinte, nós debatemos, vai ser só saúde ou vai ser saúde e outras secretarias? Eu sugeri só saúde, mas a maioria falou que quer algo mais amplo. Nós debatemos, vamos olhar Covid ou não vamos olhar Covid? Vamos olhar Covid. Nós debatemos, vamos tratar de normas de compliance ou não vamos tratar de normas de compliance? Sim. O que o presidente fez foi simplesmente juntar esses temas, estabelecer subtemas e propor. Então, nós podemos debater se temos condições, votar mesmo, se temos condições de apreciar isso agora ou semana que vem. Porque eu, se fosse um cidadão assistindo essa CPI, ficaria, e eu sei que não é esse o objetivo de Vossa Excelência, mas ficaria com a sensação de que estão tentando postergar a investigação desses contratos feitos no período da pandemia. Só me permite uma parte novamente? Só me permite uma parte, deputada Janaína? Só me permite uma parte da sua fala? Claro, sempre. Primeiro, meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Sem Folga e meu apelido é Hora Extra. Para mim não é problema nenhum de trabalho e não quero, de forma nenhuma, jogar essa CPI para a semana que vem. Agora, eu tenho que ter ciência do que eu estou votando. O presidente, se vocês concordarem, pode convocar agora em reunião uma extraordinária para amanhã, às 10 horas da manhã, 11 horas, o horário que ele achar, com a pauta do item 2. Pauta que vamos receber, então, durante esse período de 24 horas, aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, mas eu quero saber em pauta que eu estou votando. Não quero adiar nada para a semana que vem, não. Eu quero é trabalhar, eu quero investigar, eu quero descobrir realmente o que está acontecendo. Agora, a gente precisa saber o que estamos votando. Então, hoje, eu não concordo que seja votado nesse momento dessa forma. Então, eu espero que se o presidente concordar, os deputados concordar, o presidente convoque uma extraordinária 24 horas depois, para que possa ocorrer, e amanhã a gente vote esse item, mas com ele em mãos. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, deputado. Pela ordem. Deixar a deputada Analice. Pois não, deputada Analice, pela ordem. Obrigada. Eu estou ouvindo aqui atentamente a deputada Janaína falando como se os membros dessa comissão quisessem postergar as coisas, e não é isso, não é verdade. Ela teve a oportunidade de conversar, como suplente que ela é do deputado titular Bruno Lima, e ela trouxe já uma sugestão para essa comissão. Eu não tive a oportunidade, gostaria de ter, de conversar com a minha suplente, que é a doutora Damares, para que ela possa também contribuir e dar a sua sugestão. Desculpa que eu estou aqui na minha sala e a minha cachorra... Desculpa. E eu quero levar essa proposta para a doutora Damares, que prontamente quer colaborar e participar com a gente. Então, mais uma vez, eu peço a gentileza de que Vossa Excelência não caminhe por esse lado,
sabe, sim, pelo lado da oportunidade a todos, que, como o deputado Wellington Moura, nós queremos trabalhar, nós queremos investigar, sim, nós estamos atentos a tudo, e tenho muita tranquilidade para falar em termos de investigação também, porque eu faço parte do grupo de trabalho que foi criado pela atual mesa, e o grupo de trabalho vem se debruçando em cima desses contratos firmados durante a pandemia. E quando a deputada Janaína fala sobre essa questão dos contratos da pandemia e sobre os ventiladores, parece até que aconteceu uma coisa absurda. Eu quero deixar aqui muito claro e registrado, me desculpa, deputada Edmira, eu vejo Vossa Excelência com uma cara preocupada, mas nós todos estamos preocupados, e o Ministério Público, a Secretaria, o Tribunal de Contas, está debruçado em cima desse contrato, o grupo de trabalho nosso, que é presidido pelo deputado Barros Munhoz, e a relatoria ficou nas mãos do deputado, inclusive do PSL, me perdoa agora, esqueci o nome dele. E nós convidamos o secretário adjunto da Saúde, que vem falando sobre esse contrato dos ventiladores, e se é um contrato que ele tem sido olhado com bastante cuidado e com lupa por todas as instituições, tem sido esse dos ventiladores. E parece-me que nós vamos receber todos esses resultados da Secretaria de Estado, da Saúde. Eu acho que a gente antecipar como se acontecesse, ou como se tivesse acontecido alguma coisa errada por parte do governo, eu acho isso muito prematuro, né? Eu acho que nós estamos trabalhando para fazer os apontamentos e os ajustes que precisarão serem feitos. Acho que o propósito que Vossa Excelência trouxe na reunião passada, de levantarmos e fiscalizarmos as organizações sociais, foi até mostrado de uma forma que me agrada muito, e eu sou muito a favor de Vossa Excelência de buscar a transparência sempre em tudo, mas a gente não pode perder de vista o quanto algumas organizações sociais têm trazido de contribuição preciosa para a saúde do nosso Estado. Então, é um modelo que a gente também tem que ter muito cuidado na hora de nós apontarmos o dedo e a hora da gente fazer uma investigação. Nós temos que ser justos para que a gente não incorra em nenhum erro. Então, fica aqui a minha sugestão. Eu quero muito que a minha solicitação de passar o item 2 para a próxima reunião também seja acatado por Vossa Excelência. Obrigada. Obrigado, nobre deputada. Fazer uma ressalva. Até a Letícia está nos ajudando aqui. A pauta constava de um item. O item era discutir, debater e deliberar o plano de trabalho. Né? O item 2 era uma coisa que estava na pauta para discutir a definição de subrelatorias, de como elas seriam. Né? As subrelatorias, quais seriam, quantas seriam, e tinha uma proposta. Mas eu não vejo problema, eu penso dessa forma, se todos concordarem, né? Até porque é algo que é discricionário do presidente, né? O subrelator, o relator, mas a gente tem que buscar um entendimento. Todo mundo está com muita vontade de trabalhar, de buscar as informações, de resolver os problemas, de equacionar, de dar mais lisura, transparência para quem presta o serviço e para quem contrata o serviço também, né? É importantíssimo quem assina o contrato, quem autoriza, ter estabelecido regras claras, né?
eu acho que, para que a gente não perca tempo algum, nós podemos deixar essa proposta, os senhores avaliam, a gente vai conversando, aqueles que têm interesse nessa subrelatoria, junto com o Auríquio também, e nós poderíamos já ir tratando, para a gente ter na pauta da próxima semana, requerimentos de votação, para convocação das pessoas, pedido de documentos, tudo aquilo que os senhores deputados desejam em todas as áreas. Esses pedidos, esses requerimentos deverão ser votados e, pelo regulamento aí da mesa diretora, eles têm que ser encaminhados diretamente por e-mail lá da nossa comissão, das comissões, né? Para que a gente possa pautar esses requerimentos. Então, se todos concordarem, a gente dá prosseguimento durante a semana com todos essas solicitações que vossas excelências vão ter, né? Vou colocar sempre também no grupo dos deputados a convocação para que todos saibam, né? E a gente discute quais serão as subrelatorias até a semana que vem. Quem sabe a gente vai conversando durante esses dias e a gente já chega com isso definido e definidos os nomes também durante essa semana mesmo, para que a gente não perca tempo de trabalhar e de buscar as informações, né? Eu queria registrar com muita alegria a presença do novo deputado Alex de Madureira também. Todos concordam, senhores deputados, dessa forma? Pela ordem, presidente. Alex Madureira. Pela ordem, novo deputado Alex de Madureira. Só queria pedir desculpas, presidente. Eu tinha vários projetos que eu estava relatando na Comissão de Finanças, agradecer até ao deputado Wellington Moura, mas, eventualmente, às vezes tem algum questionamento quanto a relatório, então eu preferi ficar dando atenção ali na Comissão de Finanças, terminou agora, mas eu não vou dizer que estava acompanhando 100%, mas deixei o YouTube ligado e ficava com o ouvido aqui também, tá? Obrigado aí. Vossa Excelência também tem uma boa assessoria e deve estar ouvindo tudo o que aconteceu para ti. Presidente, pela ordem. Pois não, nobre deputado Auríquio. Só para corroborar o que Vossa Excelência colocou, eu, a princípio, recebi as sugestões que Vossa Excelência colocou de subrelatorias, assim como a deputada Janaína, amiga deputada Janaína Pascoal, colocou. Eu não vejo nenhuma dificuldade da gente discutir os temas. Estou de volta. Discutir os temas, mas às vezes houve alguma falha de comunicação, enfim. Por um lado, também os colegas, a deputada presidente da Comissão de Saúde, Analice Fernandes, e o colega Wellington Moura, não estão confortáveis em discutir no momento por falhas, às vezes, de comunicação, enfim. Então, eu acho que a proposta de Vossa Excelência é muito boa da gente deixar para a semana que vem a discussão das subrelatorias, escolhendo aí os subrelatores, a gente possa chegar num consenso e deixar também para a próxima semana a gente discutindo isso, já alguns itens para alguns convites, né? Então, queria deixar esse registro. Acho que a discussão é importante, sim, e sem dúvida uma semana não vai fazer falta para essa CPI. Eu acho que a gente não vai perder nessa semana de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Ok, nobre deputado. Bom, então nós vamos, antes de dar por encerrada a presente sessão, eu queria até fazer uma justificativa àqueles que nos veem e nos ouvem, né, por toda a transparência que a Assembleia tem procurado dar à mesa diretora, do cidadão do Estado de São Paulo e do Brasil,
sobre os trabalhos da CAVA, nas CPIs, nas comissões temáticas que existem, né? Então, muitos puderam acompanhar. O deputado Wellington entrou um pouquinho mais tarde, porque ele preside a comissão de finanças importantíssimas da CAVA, né? A deputada Analice também, o deputado Alex de Madureira. E acontece dentro da Assembleia, no mesmo horário, ou coincidem, né? Porque a comissão se estende um pouco mais, e os deputados não conseguem estar nas duas comissões. Então, a assessoria acompanha a comissão, passa para o deputado o que está acontecendo, ele chega já informado de tudo. É importante deixar claro que os deputados e as assessorias têm acompanhado todo o trabalho da Casa. Por exemplo, a minha assessoria, estou aqui presidindo uma sessão, que é a CPI das quarteirizações, né? Dos contratos do governo do Estado. A minha assessoria também estava lá acompanhando a Comissão de Finanças e Orçamento para me subsidiar o que aconteceu lá e outras comissões que acontecem na Casa, de forma que eu queria cumprimentar todos os deputados pela presença maciça aqui na nossa comissão, pelas sugestões que deram, cada um pelo seu conhecimento, com muita bagagem, experiência que todos têm, a vontade de trabalhar. Agradecer à deputada Janaína, que ela substitui o membro efetivo e que ela veio substituir porque também tem interesse, o deputado também tem interesse, está aqui sugerindo com a bagagem que tem. E antes de encerrar a presente sessão e agradecer a todos os senhores deputados, que já o faço, eu queria informar que para que a gente tenha o tempo hábil de entrar na próxima reunião, a pauta da próxima reunião, os requerimentos devem ser enviados até sexta-feira, dia 10 de julho, agora, para o e-mail da CPI, que é cpi quarteirizações@al.fp.gov.br. Sentiu e sem cedilha na quarteirizações. Então, agradeço a presença de todos os senhores deputados, agradeço as duas procuradoras que nos acompanham e também a Letícia e a assessoria de todos os deputados. Dou por encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana a todos e um bom trabalho, uma hora extra e tudo.